Eu estou aqui com a Márcia Tiburi, pensando uma conversa que a gente vai ter sobre que porra é essa de 2050. O que vai acontecer daqui até 2050? Que mundo é esse que a gente quer, que a gente está buscando? Bora? Vamos nessa. Porque a gente quer fazer Bom, uma tomada só sem editar. joia, 10, por 15 mim pode minutos. tá valendo. 10, 15 minutos. Para mim tá valendo, não precisa cortar nada. Vamos tentar Então, evitar falar coisas que nos comprometam e que nos levem com condução coercitiva. Eu garanto. Até não sei aonde aí, né? Se tiver alguma coisa dessa, a gente tira. Tá bom. Joia. Aí. Então, o que eu queria te perguntar, Márcia, é qual é o teu delírio utópico olhando para o Brasil, para essa problemática que você tem refletido, que a gente tem refletido e pensado? Como é que você enxerga o teu delírio utópico de Brasil daqui 50 anos? Quando você fala de delírio utópico, você fala de uma coisa positiva, né? Sim. Então, pois é. Aí eu sempre uso delírio no sentido negativo. Eu penso, por exemplo, que o capitalismo, que o racismo, que o machismo é um bando de gente delirando, assim. Mas vamos usar nesse sentido positivo, porque a loucura também tem um lado bonito. Vamos pensar, então, o delírio como, enfim, potência, como possibilidade de uma vida diferente, enfim. Olha assim, vou falar bem pessoalmente, tá? Eu queria ver um país com uma democracia radical, ecofeminista, assim, com todo mundo vivendo como hippie, com um sexo livre, um alimento livre, livre de agrotóxicos, com comunidades se organizando para enfrentarem as vicissitudes da vida e da morte. Um Estado que fosse inteligente, que não fosse neoliberal, um país assim em que a gente tivesse conseguido elaborar os nossos afetos, esses afetos do capitalismo mesmo, tipo a avareza, a inveja, que a gente pudesse voltar a ter desejo por política, e que isso fizesse a gente reconstruir um país mais, digamos assim, mais condizente com uma potência mesmo de uma vida feliz para as pessoas. Eu fico pensando mesmo numa vida feliz, uma vida justa, uma vida digna, em que a gente pudesse ser sincero, pudesse falar a verdade e que a gente não precisasse produzir, falsificar demais, sabe? Porque eu acho que a vida está muito falsa, a gente finge demais, falsifica demais, é todo mundo muito doido por poder. Na minha utopia radical, nessa utopia que é quase é um sonho mesmo, é uma fantasia, né? Eu imagino assim que as pessoas pudessem estudar muito, ler muito, inventar muito, fazer muito teatro, fazer muita arte. No extremo da felicidade, a gente voltava para o paraíso e todo mundo viveria nu, sem ciúme, sem preconceito, sem posse, sem propriedade privada. É óbvio que eu penso num país em que as pessoas vão inventar o seu jeito. Imagine all the people. Pois é, não, a gente pensa... Você não pensa... Hoje eu estava aqui andando por esse hotel, vendo as pessoas, eu me dei conta de um sentimento que me toma assim. Você não está preocupado com cada pessoa nesse país? Eu estou preocupada com cada pessoa. Cada vez que eu vejo assim, um jovem, não interessa a classe social do jovem, é óbvio que eu me preocupo mais com os jovens que estão numa situação precária, que não tem chance de estudar, de trabalhar, que não tem esse futuro capitalista. Mas eu me preocupo também muito com esses jovens que têm um futuro capitalista. Que vida, sabe? Que vida dessa gente rica abestalhada, sabe? Que vida que essa gente vai ter? Como é que você pode olhar para um jovem burguês e achar que ele vai ser feliz, sabe? Que a vida dele vai ter valido alguma coisa, que ele vai se sentir assim, pleno, putz, valeu a pena viver nesse mundo. E aí, com os jovens pobres, a coisa é pior ainda. Mas eu acredito muito que as pessoas vão inventar coisas. Para inventar coisas, na minha utopia, eu penso que a gente tem que, em 2018, trocar esse congresso de merda. O que eu ia te perguntar na sequência é isso. Como é que a gente avança para isso? Você é pessimista ou otimista em relação a esse futuro que você está colocando aí? Eu sou pessimista teórica e otimista prática. Adorei! Aí, explica isso para mim, como se eu tivesse 6 anos. Então tá, olha só que lindo. Eu acho que assim, a gente tem que ter lucidez para analisar as circunstâncias.
e a conjuntura nacional, a gente está na merda, a gente está no fundo do poço. A gente está, assim, digamos, num dos piores momentos, se não o pior momento do Brasil, até porque a gente tinha uma promessa de uma democracia possível e, de repente, a nossa bolha democrática, da abertura até aqui, explodiu. Era também cheio de fantasia, cheio de sonho. A gente, os brasileiros, assim, nós como sociedade, eu acho que a gente se engana muito, né? A gente gosta de se enganar. Então, a gente tem que viver, digamos, desenganados em relação a essas tramas do poder. Há jogos de poder estão sendo jogados e nós somos os ingênuos, que somos os objetos de um grande jogo. Ao mesmo tempo, eu sou otimista na prática, então acho que a gente tem que organizar os movimentos, organizar as pessoas, nos organizarmos com as pessoas. Assim, não dá para você achar que sabe tudo, nem eu, nem o Zé, nem a Maria. A gente tem que juntar as nossas forças, nossas ignorâncias e nossa lucidez. Eu penso numa ignorância, claro, bonita, né? Uma ignorância filosófica, não a ignorância dos ignorantes que estão aí, desses caras que são os fundamentalistas, neofundamentalistas, os obscurantistas e os autoritários desse momento no Brasil. Você não, eu acho que esse autoritarismo, essa crise maluca de autoritarismo, essa doideira que está acontecendo aí, para mim é o estrebuchar de uma coisa que está morrendo. Não é o começo de nada, é o fim de um processo e para mim toda a violência, sobretudo as violências coletivas, são perda de identidade cultural. Eu acho que o machismo está perdendo, e que essas coisas são piques de estrebucho. O Bolsonaro é um estrebuchar extremo, essa coisa completamente extrema de quem perdeu e está doidão falando essas coisas. E aí, nesse lugar, que rola um delírio muito negativo mesmo. Que é esse estrebuchar, eu concordo com você, acho que rola isso. O estertor de uma política ou de um poder muito velho, patriarcal, capitalista, meio feudalista, um negócio assim muito antigo, muito arcaico. Que não tem como dar certo. Que não tem como dar certo, mas que vai fazer todo o esforço, e o esforço desse poder, é sempre em cima do corpo dos outros, e é sangrento, é violento e é cruel. Então, o problema do momento como esse, que eu também acho como você, que a gente vai passar para uma outra história, mas vai ter muita gente que vai morrer inocentemente. E aí, se a gente pensar que não tem justiça para os mortos, aí a coisa vai muito mal. Quer dizer, para essas pessoas que vão ficar na história como pessoas injustiçadas e que, inclusive, vão ser apagadas da história. Eu fico pensando em figuras, sei lá, desde a presidenta que foi limada da maneira como foi, que foi, enfim, violentada politicamente, até o cidadão que perde hoje os seus direitos trabalhistas. Há muitas chances, toda uma vida que podia ser construída, que não vai ser construída, para essa juventude toda que não vai ter escola pública, para essas pessoas todas que não têm direito de se expressar livremente, para os artistas que hoje estão sendo controlados na sua forma de pensar e de falar. E isso que a gente não está nem numa ditadura militar, a gente está numa ditadura de imbecis mesmo, né? Mas, então, a minha tese, o que eu enxergo, não é em tese, eu estou percebendo, é que essa imbecilidade está visível para todo mundo, e que se a gente começar porque quem é que duvida que o Temer pagou para se livrar de um processo? A Globo falou isso dúzias de vezes explicitamente no ar. Há uma coisa que está sendo dita e que está sendo mostrada para todo mundo, que precisa, na verdade, ser discutida, porque isso tudo sempre foi muito velado e agora, pela primeira vez, está aparecendo. Mas tem um problema. Nós estamos no ponto da paralisia do otário. No círculo cínico que nos rege nesse momento, todo o discurso, tanto dos autoritários todos, da política, da religião, da moral, esses sujeitos todos falam de uma maneira tão cínica que eles paralisam as pessoas. Quando você vê, eu não vou nem citar nomes aqui para a gente não ser processado e conduzido coercitivamente, tá? Mas assim, se a gente citar algumas pessoas, ou pensar em algumas pessoas que estão muito importantes nesse momento no Brasil, que estão falando muito aí para as massas, que estão também agindo de uma maneira publicitária em relação às massas, essas pessoas, elas se posicionam sempre diante dos outros, falando coisas absurdas, totalmente absurdas, e se posicionando sempre como se elas fossem
assim, totalmente sinceras e não tivesse nenhum problema naquilo que elas estão fazendo. Então, ser machista, homofóbico, racista, as pessoas chegam e fazem falas, frases, sejam apresentadores de televisão, atores pornográficos, políticos de última categoria, porque não sabem nada de política. Essa gente chega e diz, as coisas são assim, e fica por isso mesmo. E por quê? Porque nós não temos o que fazer diante de um discurso cínico. Então, se a gente conseguir ultrapassar esse ponto do cinismo e partir para uma luta real, aí eu acredito, como você, que a gente tem chance assim de fazer o Brasil funcionar de novo, mas senão acho difícil. Mas eu não sei, eu sou muito mais otimista. Assim, eu não consigo ver o capitalismo, em última instância, o capitalismo, dando certo, porque ele está dando errado em todos os lugares. Há uma desmaterialização da indústria, há uma desmaterialização do emprego, de toda a lógica capitalista, ela está desmontada. Ela não produziu a solução, uma resposta, um caminho que deu certo, em lugar nenhum. Então, nem o capitalismo de direita e nem o capitalismo de esquerda. Nenhum dos dois. Eu concordo com você em relação a isso. O que eu acho problemático é o momento e quanto tempo vai durar esse momento. Então, nessa transição para qualquer outra coisa, haverá muita violência e muita injustiça, até porque nesse momento de estertor, digamos, do capitalismo, ele vai querer sobreviver. E aí ele vai ser sanguinário, como tem sido. Todo o neoliberalismo, que se a gente pensar na história do neoliberalismo do século XX até agora, o que é o neoliberalismo? Um aprofundamento, um acirramento daquilo que a gente já sabia que era o capitalismo. E o capitalismo, como ideologia, porque é uma ideologia, é uma economia política e é uma ideologia, ele não consegue, ele não tem como se sustentar em cima de bases tais como respeito ao outro, por exemplo, até porque se o capitalismo tiver respeito ao outro, ele já acabou como capitalismo. Eu acredito muito que a gente pode voltar a falar de formação da subjetividade, espiritualidade, ética, alma. E aí, arte, cultura, literatura serve para isso tudo. Acho sensacional você estar apontando para um futuro hippie, porque isso coincide com a minha visão, que não é que eu sempre falo que eu sou hippie, não é que eu fui hippie, porque os valores hippies entraram na política e hoje são os valores que são os importantes. As nossas brigas todas são por valores que foram colocados na política pelo movimento hippie, não foi nem direita nem esquerda. Isso é muito legal. E aí, se você pensar naquelas pessoas todas que não tiveram acesso a esse tipo de valor, que nem chegaram perto disso. Eu fico pensando muito nas populações que estão aí vendidas, que são esse suboperariado, essa gente toda que ocupa as classes sociais menos favorecidas mesmo e que trabalham de maneira escravizada no dia a dia, no sol a sol, se informando através de televisão ou de veículos assim muito precários também do ponto de vista da formação. E eu fico pensando assim, como conversar também com essas pessoas para descobrir a sua sabedoria e para também poder fazer uma troca para pensar em outros valores. Eu acho que seria muito legal a gente pensar, as feministas ensinam muito isso, né? A gente tem que se devolver o nosso próprio corpo. Isso a gente aprendeu também com os artistas. O corpo é meu e eu tenho que viver o meu corpo. Ao mesmo tempo, sei lá, para uma população que não está ocupada em pensar o corpo, dá para dizer assim, poxa, gente, vamos fazer uma vida legal para a gente viver em paz, de boas, e respeitando cada pessoa que existe, cada cidadão. Vamos devolver a cidadania para as pessoas, e para a natureza, e para o mundo, e vamos respeitar o que existe. E assim, acho que esse é um caminho. Na minha cabeça, é assim que poderia funcionar melhor. Eu acho que há, por um lado, degringolar de um sistema que está terminando e uma lucidez que começa a aparecer na molecada pequena. Esses moleques, quando são criados com valores hippies, digamos assim, meninos iguais meninas, irmão e irmã criados iguais, pessoas que estão num sistema. Porque eu tenho vivência dessa realidade. Essa molecada cresce com uma lucidez, com uma percepção das coisas, que é um negócio assustador no bom sentido da coisa. Sim, é fantástico. E há, evidentemente, uma garotada toda também que está sendo neurotizada
pelos seus pais, pelas suas escolas, tem um ensino. A coisa do ensino me preocupa, porque tem assim um tanto de ensino para rico, ensino para pobre, essa separação das formações, né, do que você pode fazer com você mesmo num processo de relação com o conhecimento, com a arte, com o pensamento, com a sensibilidade. Isso me preocupa. Então, concordo com você. A gente podia se preocupar mais com o que a gente está fazendo com as crianças, com os jovens, mas é legal também pensar no que a gente está fazendo uns com os outros. Nós, os adultos, nós que estamos ficando velhos, nós que já estamos velhos, sabe o que a gente pode fazer para tratar o outro de uma maneira mais horizontal, menos sadomasoquista, sabe? Menos sem achar que eu sou maior que você, melhor que você, ou você é melhor que eu. Isso é um desafio ético, político do dia a dia. Militância é isso, né? É isso aí. Me diga uma coisa, eu acho que o caminho, a única solução que eu consigo imaginar para mitigar essa situação que você está colocando, das pessoas que estão no meio do caminho, que não perceberam nada disso e que vão se fuder em última instância, que a coisa da renda mínima de cidadania, isso me parece um caminho, o único caminho possível. O Estado garantir a mínima dignidade como garantia do Estado até que a gente descubra o que está acontecendo. Então, a gente vai ter que reconstituir esse Estado. Pensar um Estado que nos favoreça, que seja bom para todo mundo, um Estado democrático. No Brasil, a gente podia voltar ao Estado democrático, a utopia também de um Estado democrático de bem-estar social, que é mais ou menos isso que eu acho que você situa. E nesse caso, a gente vai ter que reconstruir isso. Mas a participação das pessoas é absolutamente necessária. Nós precisamos ficar atentos ao que está acontecendo. E aí participar. Ir para os partidos, se for o caso, se for possível. Ir para os movimentos, constituir os coletivos, pensar na ideia de comunidade, porque não tem nada que assuste mais esse Estado violento, capitalista, do que a ideia de comunidade. A gente se organizando por conta própria, fazendo uma coisa que nos favoreça, que nos ajude. E, claro, dentro de princípios, respeito ao outro. Todo mundo tem o direito de ser quem é, de ser como é, com a cara que tem, com a raça que tem, com o gênero que tem. Eu estou achando super bacana a gente falar de gênero hoje. Falar muito de gênero, até porque esses obscurantistas todos malucos que estão por aí, eles detestam a palavra gênero. Queria também falar para as pessoas que, se não der para falar em gênero, fala em sexo, que é a mesma coisa. E sexo é bom de falar. E, sobretudo, é importante falar na época em que o obscurantismo e o autoritarismo voltam à cena. Porque sexo é uma coisa sempre subversiva. Claro que os poderes sempre usaram também o sexo, como dizia o Foucault, como um dispositivo. Mas acho que dá para a gente também ir liberando as consciências, as cabeças, ajudando as pessoas a olharem melhor para a vida, para os corpos, se elas entenderem melhor o que é o sexo. E entenderem melhor também que o corpo não é só sexo, né? Que é um problema aí que o povo que não saca da epistemologia corporal confunde, né? Tem uma gente achando que se uma pessoa está nua, se um artista está nu num ato de performance, que aquele corpo de um homem nu é um corpo sexual pronto a estuprar alguém. É um negócio delirante, né? É mais fácil um cara engravatado ou de, como é que é o nome daquela, batina de padre, ser um estuprador do que um artista nu num museu fazendo uma performance. Olha, eu vi em vida coisas inimagináveis para quem estava refletindo e pensando liberdades individuais há 50 anos atrás. O avanço disso foi uma coisa extraordinária. Eu concordo contigo, esse período de turbulência, ele pode ser muito pesado para muita gente, mas não tem outro jeito, nós vamos ter que passar por isso e eu adorei saber que você tem um sonho hippie igual o meu aqui. Tem melhor? Não tem. Não tem melhor. Não tem melhor. É harmonia com a natureza. E isso significa ter harmonia também com as outras pessoas. Abraçar as pessoas, amar as pessoas que são iguais a gente. Eu fico imaginando um livro do Hobsbawm, a era hippie. Que lindo, bela ideia. 2000 e não sei quanto, para até não sei quanto. Dica para os historiadores aí inventarem, bacana isso. É um conceito a ser revitalizado, eu acho. A gente tem que recuperar essa ideia. Bora. Vamos nessa. Tamo junto. Valeu. Valeu, prazerzão estar aqui com você.
Já que ele vai usar um microfone desse, podia usar um desse. Mais bonitinho, né? Mas eu gosto, assim, fica uma excrescência na tela. E esse negócio de televisão é muito chato, porque tudo tem que ser muito arrumado, né?